Mês de janeiro passou e eu mostro para você tudo que a gente leu nesse primeiro mês de 2021. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje eu estou aqui para fazer esse vídeo bem descontraído, onde eu conto para você todas as minhas leituras do mês de janeiro. Além das leituras, eu tenho algumas outras indicações para fazer para você, então assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma dessas indicações. Outra coisa, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho, não perca nenhum dos nossos vídeos. Se você já assiste o Livros e Teologia e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se porque isso ajuda muito o canal, além de deixar o seu like. E se você puder, também inscreva-se no Concílio Livros e Teologia, tem acesso ao curso exclusivo de leitura e ainda ao nosso grupo do WhatsApp, onde nós trocamos algumas orientações de leitura. Então, simbora para as leituras de janeiro de 2021. Muito bem, um aviso antes de eu mostrar os livros. Nem todos esses livros eu li integralmente no mês de janeiro. Alguns desses livros eu comecei ali no mês de dezembro e concluí a leitura no mês de janeiro. Então, simbora para o primeiro livro, que na verdade é uma releitura de uma releitura. Sim, terceira vez que eu leio esse livro. Ele é o livro base, fundamento para o curso de leitura Livros e Teologia, que o pessoal do Concílio tem acesso. E eu estou falando, obviamente, de Como Ler Livros, Mortimer Adler e Charles Van Doren, da editora Realizações. Sinceramente, se você gosta de leitura, se você quer se aprimorar na sua leitura e você ainda não leu esse livro, eu não sei o que você está fazendo. Esse é um livro completo, ele vai te pegar na mãozinha desde o início até o final da leitura. Desde como você deve escolher as suas leituras, até como você deve ler cada livro que você escolheu. Sim, é preciso entender como eu devo ler cada um dos livros que eu escolho. Eu não posso ler um livro de literatura da mesma forma que eu leio um livro, por exemplo, de teologia. Eu preciso aprender que cada livro tem a sua peculiaridade e eu preciso aprender a como ler cada um desses livros. E esse é o livro que vai te ensinar a fazer isso. Então, fica aqui a minha forte indicação, livraço, é um clássico. Como eu disse, se você gosta de leitura e ainda não leu esse livro, você está perdendo e muito. Com certeza vão ter técnicas aqui dentro que vão facilitar e muito a sua leitura, seja de livros comuns, de literatura, romances, seja de livros técnicos, livros teológicos, por exemplo. Então, forte indicação de como ler livros, base fundamental do nosso curso de leitura Livros e Teologia. Fica aqui, indicação forte para que você pare o que você está fazendo, pare de perder tempo lendo livros de maneira errada e leia Como Ler Livros, do Mortimer Adler, do Charles Van Doren e da editora Realizações. O segundo livro que eu concluí a leitura em janeiro de 2021 é um livro que vai tirar aquela desculpinha que eu sempre recebo aqui em mensagens. Gostaria de ler mais livros, mas não tenho dinheiro para comprar. Esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que não tem dinheiro para comprar livros, mas tem dinheiro para comprar outras coisas. Entretanto, esse livro foi disponibilizado gratuitamente por Edições Vida Nova, então você não tem desculpa. Eu estou falando de Racismo e Justiça à Luz da Bíblia, de Timothy Keller, da editora Vida Nova. O link para você baixar gratuitamente estará lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. E o meu forte desejo é que você faça isso agora. Pare o que você está lendo, vá ler Racismo e Justiça à Luz da Bíblia, do Timothy Keller, um assunto que eu e você devemos muito entender, devemos ver qual é a posição bíblica a respeito disso. E nesse livro aqui o Timothy Keller vai trazer princípios para nós cristãos, como nós devemos nos comportar diante do racismo individual e do racismo estrutural. Nós temos aqui ótimos princípios bíblicos de como o cristão se comporta diante do racismo. Bem, tem resenha completa aqui no canal, então quer saber o que eu achei desse livro? Quer saber mais alguma coisa a respeito dele? O link para a resenha está lá embaixo também, na descrição e no primeiro comentário. E fica aqui mais uma vez o meu forte desejo que você baixe esse livro, afinal é gratuito. Baixe o livro, leia e mesmo que você tenha críticas, eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar e muito a esclarecer de como a Bíblia trabalha o tema do racismo. Fica aqui minha forte indicação novamente. Mais um livro, um clássico que eu terminei a leitura em janeiro de 2021, Capitu. Traiu ou não traiu Bentinho? Sim, até que enfim eu li Dom Casmurro, de Machado de Assis, aqui pela editora Nova Fronteira. Eu ganhei esse livro de amigo secreto lá no meu trabalho, já faz pelo menos 2 anos que eu ganhei esse livro, ainda não tinha lido,
nunca tinha lido esse clássico da literatura nacional e é um livraço. Eu sei que no final todo mundo na verdade quer saber se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, mas esse não é o plot do livro, essa é apenas a parte final desse livro. É bem no finalzinho que fica essa questão, será que ela traiu, será que não? Mas durante todo o livro você nem sequer pensa nisso, porque afinal de contas a história é sensacional. Aqui nós temos o Bentinho, o Dom Casmurro, contando a sua própria história, desde quando ele é criança e ele começa ali a ter essa amizade com Capitu e os dois prometem que vão casar e acabam se casando depois. Isso obviamente não é spoiler do livro, né? Eu nem sei se existe spoiler de Dom Casmurro, mas é um livraço. Sabe aquele livro que você pega e não quer largar e a história não é nada demais? Sabe assim, não tem nada fantástico, não é uma literatura fantástica, não tem um plot twist, não tem traição, não é nada. É um homem contando a sua história de vida, desde quando é criança até quando casa ali com a sua amiga Capitu. Então é só isso, ele contando a sua vida, mas conta de uma forma tão extraordinária, tão fantástica, que você não quer largar esse livro. Me lembrou muito da época que eu li Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que é mais uma história que conta apenas ali dois filhos indo visitar os seus pais, e é só isso. A história conta a respeito dessa visita desses filhos e esse conflito de gerações entre filhos e pais. Aqui nós temos Bentinho contando a sua história de vida e também é só isso, mas é isso de maneira formidável. Olha, leia Dom Casmurro, leia Machado de Assis, não acredite em Felipe Neto, leia os clássicos. Isso vai fazer com que você abra a sua cabeça, vai fazer com que você faça relações que você nunca fez. Isso vai fazer com que você não assista vídeos do Felipe Neto. Então, Dom Casmurro, do Machado de Assis, literatura clássica nacional de primeira qualidade, vale muito a pena. Leia Machado de Assis, leia Dom Casmurro. Mais um livro concluído no mês de janeiro de 2021, livro que faz parte daqueles 12 livros para 2021. Esse é o mês de janeiro e tivemos a leitura concluída em janeiro de Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey, libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural, da CPAD. Livraço, livro que merece fazer várias resenhas, vários vídeos falando a respeito do conteúdo desse livro. Um livro muito interessante, um livro que eu indico demais para você que está entrando na faculdade, que está na faculdade ou tem filhos na faculdade. Leia esse livro, indique esse livro para o seu filho, faça com que ele leia esse livro. Tenho certeza que esse livro aqui é um antídoto muito bom para aquilo que os professores da faculdade vão dizer a ele a respeito de comprovações científicas e principalmente naquilo que diz respeito a darwinismo. Aqui nós temos a Nancy Pearcey destruindo o darwinismo e indicando que o darwinismo é na verdade uma fé contrária ao cristianismo, não tem nada assim de comprovação científica, não é nada baseado em provas científicas. Temos aqui a Nancy Pearcey destruindo isso, falando sim que existem coisas, mas a interpretação dessas coisas depende mais da fé do que realmente da prova científica. Temos aqui literalmente um livro para blindar a sua fé, principalmente quanto a essas questões que dizem que existem comprovação científica, que a ciência comprova que foi assim ou assado. Então, Nancy Pearcey destrói esse pensamento do evolucionismo, não só na questão física, material, científica, mas também em como esse pensamento está adentrando todas as outras áreas da nossa mente. Então, fica aqui minha forte indicação. Logo, logo vai ter resenha no canal, provavelmente mais de um vídeo, onde eu vou tentar falar pelo menos um pouquinho a respeito desse livro. Só uma observação, esse não é um livro difícil de se ler. Você consegue ler ele sem problema, você consegue entendê-lo sem problema. A Nancy Pearcey não utiliza de jargões técnicos, científicos ou qualquer coisa nesse sentido. Entretanto, vai exigir a sua atenção. Você não pode ler esse livro como você lê qualquer outro livro. Lembra lá do livro de como ler livros? Você precisa aprender que esse livro aqui vai exigir a sua total atenção para que você pegue todas as nuances e todos os argumentos apresentados pela autora. Então fica aqui a minha indicação, mas lembre-se, vai exigir de você atenção na leitura. Verdade Absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural, da Nancy Pearcey, editora CPAD. Foi mais uma leitura fantástica do mês de janeiro. Se você quer comprar esse livro, a Antioquia está vendendo
com cupom promocional aqui do Livros e Teologia. Eu vou deixar tudo lá embaixo para que você compre esse livro, para que você leia esse livro, para que você dê esse livro para alguém. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida ou a vida da pessoa a quem você presentear. Muito bem, pessoal, minha última leitura do mês de janeiro de 2021 foi também a minha primeira experiência com esse tipo de literatura, e eu estou falando de mangá. Sim, eu nunca tinha lido mangá na minha vida e agora fiz a minha primeira experiência, estreiei com o pé direito, afinal de contas eu li Monster, volume 1, do Naoki Urasawa, da Panini Book Comics, Panini Comics e Planet Mangá, acho que é isso o nome das editoras. Olha, comecei com o pé direito, viu? Que livro, que mangá sensacional, que história fantástica. Nesse livro aqui nós temos um médico que convive com tantas pessoas que buscam apenas o seu próprio interesse, que eu acho que esse é o plot principal do livro. Sim, nós temos um monstro principal, mas a ambição das pessoas transformam essas pessoas em monstros. Eu acho que essa é a mensagem que passa, pelo menos nesse primeiro volume, que essas pessoas se deixaram se transformar em monstros por causa da sua ambição. Não tem nada de monstros reais, monstros, pessoas que se transformam em vermes ou qualquer coisa nesse sentido. Não é isso. É uma história de seres humanos normais que por causa da sua ambição acabam fazendo coisas absurdas. E no meio de toda essa história nós temos esse médico e um outro personagem que é o verdadeiro monstro, assim, ou o monstro maior dessa história. Bem, você precisa ler para entender. Em algum momento eu vou fazer resenha desse livro aqui, desse mangá. Eu quero ler o segundo volume que eu já tenho aqui. Não tenho o volume 3, porque o volume 3 está esgotado, eu estou atrás dele. E fica aqui o meu pedido para você. Se você sabe onde eu posso assistir o anime baseado nesse mangá, por favor, deixa aí embaixo o link, porque eu estou muito interessado em assistir o anime baseado nesse mangá aqui. Gostei bastante da história, como eu disse, em algum momento eu vou trazer aqui uma resenha um pouco mais completa, mas fica aqui a minha forte indicação para que você que ainda não leu nenhum mangá comece lendo esse mangá, ou para você que já gosta de mangá e ainda não leu Monster, fica aqui minha forte indicação, gostei bastante dessa história. No mês de fevereiro eu quero ler o volume 2 dele também. Minha primeira experiência com mangá realmente foi muito boa. Muito bem, pessoal, eu também quero terminar esse vídeo indicando para vocês algumas coisas que eu assisti no mês de janeiro e que pode servir de indicação para você assistir agora no mês de fevereiro, ou então fazer com que você não assista uma série ou um filme ruim nesse mês de fevereiro. Bem, o primeiro filme que eu assisti no mês de janeiro foi aquele Soul, da Pixar, um filme muito bonito, um filme que trata sobre o pós-morte, mas vai aqui a minha indicação e a minha observação para que você assista esse filme pensando em como é que o mundo vê o pós-morte. Sim, ali é só um filme, mas você vai ver muitos elementos dessa espiritualidade etérea que o mundo tem. Então você vai observar como é que, na verdade, a maioria das pessoas visualizam o que vai ser o pós-morte. Eu acho bem interessante você ver esse filme com esse olhar e ver como é que as pessoas estão acreditando num pós-morte totalmente equivocado daquilo que realmente será. Uma outra série que eu indico, e essa eu indico fortemente que você assista, é O Gambito da Rainha. Assisti essa série também no mês de janeiro, sensacional, uma série de uma menina que se transforma ali no maior prodígio do jogo de xadrez. É muito interessante você acompanhar ali como ela se transforma na maior jogadora de xadrez. Não se trata de uma história real, mas é bem interessante a série inteira. A protagonista faz um papel brilhante, realmente ela faz ali um personagem que merecia ser indicada aí a premiações nas questões de série. Também assisti Mandaloriano, e aí eu assisti Mandaloriano tanto a primeira parte, né, tanto a primeira temporada como a segunda temporada. Muito interessante também, Mandaloriano, realmente, como o pessoal falou, salvou aí todo o Star Wars, foi muito melhor do que esses últimos 3 filmes. Assista Mandaloriano se você puder. Aí assisti uma porcaria, mas pensa num filme que me roubou aí quase 2 horas de vida que nunca mais vão voltar, que é o Zona de Combate. Meu Deus do céu, que filme ruim. Olha, eu vi algumas críticas a respeito desse filme e achei assim que eles foram até muito bons, viu? As críticas reclamando desse filme, mas eu acho que eles foram ainda muito bonzinhos com o filme, porque o filme é péssimo, é muito ruim. Aí assisti um filme de terror chamado A Ligação. Há muito tempo eu não assisti um filme de terror tão bom. Normalmente os filmes de terror de hoje só querem dar aqueles jump scare,
só aqueles sustos, né? E esse é um filme que tem uma história bem bacana, vai misturar ali questão de viagem no tempo, muito interessante. A Ligação é um filme de terror, pessoal, terror mesmo, meio pesado, meio puxado mesmo. Então, se você não gosta desse tipo de filme, não assista, ok? Mas a história é muito bacana, como eu disse, há muito tempo eu não assisti um filme de terror tão bom quanto esse. Aí assisti também lá pelo Amazon Prime Destruição Final, Último Refúgio, mais uma história de um cometa que vai bater na Terra e as pessoas estão lutando para entrar nos abrigos. É interessante, é um filminho que dá para você passar o tempo, mas assim, não mais do que isso, ok? É um filme que você vai passar o tempo, uma boa aventura que você vai ver, tem algumas partes ali bem interessantes, outras eles dão aquela forçada no roteiro, mas é bem interessante assim como um passatempo, como uma diversão. E para finalizar, assisti mais um filme fantástico chamado O Diabo de Cada Dia. Ainda não tinha assistido esse filme, é com Robert Pattinson, né? Aquele rapaz que vai fazer o Batman, e com aquele rapaz também que é o Homem-Aranha novo, né? Esse novo Homem-Aranha. E é um filme muito bom. Quando eu acabei esse filme, eu e meu filho discutindo, eu falei, olha, dá para fazer filme bom, né? Quando eles querem fazer um filme bom, eles conseguem fazer. E é um filme simples, um filme sem muita aventura, sem muito efeito especial, apenas uma história sendo contada ali. Muito interessante. Veja esse filme também pela pegada da questão de como um líder religioso pode fazer as pessoas fazer o que ela quiser, ao dizer que aquilo que ele está falando é da parte de Deus. Dá uma olhada em como líderes religiosos podem fazer os mais altos absurdos simplesmente por falar que eles estão falando em nome de Deus. Bem interessante, O Diabo de Cada Dia. Então, pessoal, esses foram os livros que eu li no mês de janeiro de 2021. Quais foram os seus livros? Quais livros vocês leram no mês de janeiro de 2021? Deixe lá embaixo as suas indicações. Não deixe só os livros. Coloque na frente se você gostou ou não gostou, esse tipo de coisa. Afinal de contas, eu também utilizo essas listas que vocês coloquem lá embaixo para fazer aqui uma peneirada de tudo aquilo que eu quero ler nos próximos meses, ok? Não saia sem deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.